Esse é o primeiro módulo do curso de mediunidade, né? É a primeira aula. E nós vamos falar sobre sintonia e ressonância. Sintonia e ressonância é toda a base da incorporação mediúnica, certo? Por isso que os comandos que a gente dá é sintoniza, equaliza e traz. Sintoniza, equaliza e traz. E tem a diferença entre sintonia e ressonância. E a gente vai trabalhar essa diferença. Porque quando eu digo equaliza, né, é que as energias se colocam, certo? Atrás? Então, voltando. Sintonia equaliza as energias, certo? Sintonizou, equalizou as energias e traz. Quando você traz, você entra em ressonância, certo? Já estou dando a explicação aqui, mas... Isso é quando tem que, às vezes, descer a energia para poder... incorporar, para trazer... Ah, tá. Tá? Ou quando tiver que subir, sim. certo? Porque aqui a gente faz a incorporação de fragmentos de consciência 5, que está lá nas energias mais baixas, abaixo de 50, então ali a 10, a 5, né? Hoje vai ser bonito o negócio, pelo jeito. O pessoal está forte hoje. Oi? O pessoal está forte. Hoje eles estão. Já tiraram a vantagem, já pedaço deles, estão trabalhando bem. Bom, deixa, eu não preciso da imagem, só preciso do áudio. Certo? Porque não tem ninguém hoje no online. Então, como é que eu vou dizer para vocês? Voltando. Quando entra em ressonância. Quando entra em ressonância, tá? Então, você sintonizou, equalizou as energias e entrou, e agora vai entrar em ressonância. Quando entra em ressonância é que há a comunicação. Antes disso, só o contato, certo? Aí, quando você entra em ressonância, vira a comunicação propriamente dita, certo? E eu estava falando outra coisa, que quando a gente trabalha com os fragmentos da consciência 5, os fragmentos da consciência 5 estão em uma energia muito baixa, até abaixo de 1.2, 0.01, certo? Eles podem estar com uma frequência muito baixa, com uma energia muito baixa. Você tem que ir lá, pegar ele e trazer para a tua energia. Então, eu vou lá, sintonizo ele, consigo sintonizar, equalizo, vou até lá embaixo, entra em ressonância, aí ele está comigo e aí eu posso levar a energia dele até onde quiser, certo? Correto. Correto. Agora tem o segundo jeito de fazer, que é quando você vai pegar ou vai trazer os mentores. Os mentores, né? Consciência 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8 e 9, certo? Você precisa elevar a tua energia, porque eles estão numa energia mais alta. E é por isso que aqui a gente treina para chegar até um tetraleão, né? 10 tetraleões. Nós subimos e eles descendo, eles descem. Em 10 tetraleões você consegue pegar o 9, a consciência 9. Um decilhão você consegue pegar a consciência 6. Um centilhão, a consciência 7. Um teralhão consegue pegar a consciência 8. Certo? Então, agora na alta energia tu sobe aonde ele está. Você consegue energizar energia para poder fazer essa equalização mais fácil. Certo? Na baixa energia,
quem não se preparou, ele não vai chegar. Ele vai chegar ali, quem estava antigamente na baixa energia, chegar a 50%, o outro tinha que vir lá de cima. Não ia conseguir, certo? Por isso da canalização. Canalização já é diferente. Já é, a gente vai estudar, mas é um contato mente a mente. Seria do tipo telepatia, né? E aí sim, por telepatia já é uma outra forma de comunicação. Então a gente vai ver tudo. Como a gente já viu mais ou menos naquela aula de chakras, que eu falei que o chakra daquele pessoal que de baixa energia, ele entra, a comunicação é pelo esplênico. Já a comunicação com os de cima é pelo chakra da coroa. Então é usado vários chakras para comunicação. Antigamente, quando não havia conhecimento, eles entravam pelo ânus e até a cabeça. Porque é um espaço físico aberto. Entrar pelo chakra básico. O ânus, né? Chakra básico. Certo? No períneo ali, né? Então, eles usavam qualquer chakra para entrar, né? Correto. Então, vamos ver o que é uma sintonia, tá? A sintonia é bem interessante, porque o rádio tem a sintonia, né? Você liga o rádio e você busca lá a frequência que você quer. Então, a sintonia, se sintoniza o rádio, conhece, né? Fica tranquilo. Aliás, eu tenho várias palestras que eu falo sobre sintonia, ressonância e o rádio, né? Tá lá no canal e eu vou distribuir para vocês, tá? Porque é extremamente importante vocês entenderem bem o que é sintonia e o que é ressonância. Então, sintonia, estado que possibilita a dois ou mais sistemas sensíveis de emitir e receber oscilações de uma mesma frequência. Isso aqui é a definição da física, né? Então, estado que possibilita a dois ou mais sistemas sensitivos, né? Suscetíveis de emitir e receber oscilações de mesma frequência. Ou seja, temos a estação de rádio aqui, que emite uma frequência, e um rádio, né, um receptor aqui, que recebe esta emissora, né, consegue decodificar, sintonizar, porque os dois estão suscetíveis à mesma frequência, né? Certo? É bom no rádio isso aqui. A qualidade da seleção dos receptores nos quais as emissões de frequência fora da faixa do ressonador produzem um efeito mínimo. Ou seja, nada adianta uma fonte espírito de alta oscilação, né, de alta potência, se a fonte receptora, nós não estivermos numa boa oscilação ou ativação de chakra, como eu estava dizendo. Por isso, você tem sintonizou, equalizou e entrou, traz, ou seja, entra em ressonância. Então, o que acontece na rádio, né? Se você está aqui em Porto Alegre, né? Tem a 98.3 e a do lado tem a 98.8, né? Então, como é que você só sintoniza uma rádio e não sintoniza as outras? Por quê? Porque dentro do rádio tem um circuito que ele tem isso aqui, ó, que ele chama de faixa do ressonador. Ele seleciona um seletor que seleciona a frequência. É que seleciona a frequência, exatamente. Então, quanto mais estreito ele for, mais seletivo ele é. Se ele fosse muito largo, o que aconteceria? Você ouviria duas estações de rádio ao mesmo tempo, certo? Mas ele precisa ser suficientemente
bom para que você consiga ouvir uma só. Isso acontece quando a emissora é muito potente e o rádio é. Tem duas estações muito potentes, muito perto. Quatro juntos. Quando tem estações potentes, uma perto da outra, fica interferindo. Então, aqui, tá, na mediunidade, é a mesma coisa. Tá? Funciona exatamente igual. Né? Você precisa realmente sintonizar. Né? Sintoniza aquilo ali. E aí você diz assim, ajusta, faz a sintonia fina, equaliza. Né? Você sintonizou, você equalizou, você acertou bem a frequência que você está aqui e a faixa que ele está. Então você está uma sintonia fina e agora traz. E agora você pode trazer com segurança, ou seja, aumentar o volume do rádio, que está lá a estação falando, certo? Então, uma das coisas que a gente tem, tá, que eu estou falando, a sintonia é uma habilidade, tá? É uma habilidade do médium. Aliás, não é só o médium que tem sintonia, e tem vários tipos de sintonia. Por exemplo, eu vou dizer assim, sintonia também pode ser a seguinte: você gosta de sair. Vou dar um exemplo bem, gosta de ir num barzinho, né? Certo? Com as amigas e tal. E aí o pessoal vai te convidar para ir no barzinho. Você tem sintonia para o barzinho. Então, já que você é convidado para ir, você pensa, eu gosto de ir, eu vou ir, né? Mas eu posso não ir. Se eu for, eu tomo uma solução de ir ou de não ir. Ou seja, a sintonia, ela pode ser opcional. A sintonia, ela é opcional. Você tem a vontade de ir no barzinho e não vou. Ou eu tenho vontade de ir para o futebol e não vou. Eu tenho essa opção de ir ou não ir. Né? Então, ou você está numa multidão, né? Essa multidão, ela tem uma sintonia, ela tem uma egrégora, ela tem uma coisa. Você pode, junto com a multidão, se você tem sintonia por aquela causa, por aquelas coisas que eles estão falando, ou você, apesar de ter uma sintonia, você não vai. Certo? Não é porque tem a sintonia que precisa ir. A gente tem essa opção de não ir. De não ir. Exatamente. Então você tem a sintonia com aquela entidade, mas você tem a opção de não fazer o quê? Entrar em ressonância. Certo? Porque na hora que eu entrei em ressonância é a hora que eu aceitei e fui junto pro bar. Certo? É a hora que eu fui junto pro futebol. É a hora que eu acompanhei a multidão. Mas precisa ter um preparo. Sim. Porque, por exemplo, o que aconteceu ontem, a princípio ela não tá. Ela entrou, ela não queria, mas não ela tinha sintonia e entrou em ressonância. Ontem foi o que aconteceu. Sim, mas ela tinha sintonia com aquilo lá estava dentro dela, mas ela poderia ter entrado em ressonância ou não. Sim, mas ela não conseguiu, não. Não, ela já estava no vício de... ela não conseguiu. Por isso que eu digo que tem que ter um preparo daí para não se deixar também, né? Sim, mas em qualquer coisa. Você não, né? Se gosta muito de beber, convido para beber, eu sou parceiro para beber sempre. Então, eu estou sempre o quê? Entrando na ressonância. O que é a ressonância? O efeito de ressonar, de repercutir. Então, eu estou repercutindo, eu estou junto. O rádio, ele tem a sintonia, mas quando ele toca a música que está sendo transmitida pela estação, ou fala aquilo que
o locutor da estação está falando, se ele reproduz, é porque ele entrou em ressonância. E agora eu reproduzo o que está acontecendo. Certo? Então agora eu estou em ressonância. Agora eu estou falando aquilo que eu estou recebendo. Ou eu estou bebendo junto com o pessoal, ou eu estou andando junto com a multidão e fazendo o que a multidão está fazendo. Porque eu estou repercutindo aquilo. Propriedade de aumentar a duração ou a intensidade do som. Ressonância de uma sala. Você lembra que você está na sala ouvindo televisão e está o som. Aí o pessoal grita lá do quarto. Pô, baixa o volume que está alto demais. E tu na sala não está ouvindo nada. Porque aquele corredor que leva da sala até o quarto, ele cria um efeito de ressonância. Ou seja, ele aumenta o som. Né? Aqui está baixo, mas lá está alto. Ou seja, lá está o dobro porque o máximo de ressonância que tem nessas cavidades ela entrar em fase, dá 2 picos e 2 vales junto, então ele aumenta o som. Ele dá a impressão que o volume é o dobro. A formação do fluxo da onda. Isso, exatamente. Então, isso aqui também é uma propriedade de ressonância. É um outro tipo de ressonância, certo? Ou seja, você consegue amplificar aquilo. Nossa caixa de ressonância, né? Para falar, né? Exatamente. Viu? Então, o modo de transmissão de onda sonora por meio de um corpo. Ou seja, todo mundo antigamente, né, a gente quer. Como é que você está, por exemplo, num lugar desmoronado, como é que você avisa a pessoa que está lá fora que você está vivo aqui dentro? Né? Isso é muito usado em desastre. Né? Você pega e começa a bater num ferro. Aquele ferro, daquela coluna vai até um local que você vê que propagação. Aí propaga por ressonância nesta viga ou nesse ferro até lá e a pessoa te ouve, né? Ó, tem alguém aqui. Então, esse é um tipo também de ressonância, né? Começa a ressoar a onda ali dentro e ela é propagada principalmente por onda sonora em corpos sólidos, mas também tem as ondas do mar. No mar é maior, o som é 1800 metros por segundo. No mar, você joga uma pedra ou no lago, o que acontece? A onda se forma e se propaga. Você entra em ressonância, você vai, bate nas margens, depois volta, então até isso tudo também entra em ressonância. Né? Ou grande aumento da amplitude de uma oscilação sobre a influência de impulsos regulares de igual frequência. Isso aí é simples. O que ele está querendo dizer com isso? Você está aqui empurrando a criança no balanço. Né? Você puxa um pouquinho, ela solta, ela vai e volta. Aí você vai dar aquele toquinho, ela vai e volta mais longe. Aí você dá mais outro toquinho, ela vai e volta cada vez mais longe. Aí você vai, até a hora que ela está, né, lá em cima e você nem está usando força. Você não usou força, você só aproveitou e deu aquele toquinho pro balanço e voltar. Quando voltou, dá mais um toquinho. E aí o que? Ele entrou em ressonância, ele aumentou a oscilação do balanço, né? Ele vai mais alto, porque você deu impulsos regulares, ou seja, sincronizou. Você não precisou fazer aquela força toda, é só com um tempinho, só devagarzinho ele vai. E você consegue embalar a criança usando esse ressonância. Né? Ou a ressonância elétrica, né? Que é um fenômeno de mesma natureza que produz a indução à distância. Então, pode ser um transformador, né? Que tem um primário e secundário, muito usado
Era muito usado para transformar 110 em 220, 220 em 110 e assim vai. Então, ela é uma ressonância magnética que pode estar aqui ou em outro lugar. Pode ser um transformador que a gente vê isso, ou pode ser também uma transmissão, por exemplo, do Wi-Fi. O Wi-Fi funciona aqui. Ele cria um campo elétrico aqui no transmissor e aí no teu celular vê e sente porque está sintonizado na mesma faixa. E depois aqui, que se eu quero transmitir para lá, eu mando a frequência daqui para lá, esse aqui detecta e aí há a comunicação. Então, também é uma ressonância, porque os dois lados estão respondendo a si mesmo. E isso é a base da comunicação. Sintonia se tem, né? Já a ressonância é vibrar junto. Ela não é obrigatória, mas você vibra junto, certo? É uma ação, né? Sintonia você tem, mas vibrar junto é a opção. E um exemplo que deu ali do transformador, hoje se tem uns transformadores, cada bobina é um computador. Ela oscilar, tem a bobina e a fonte de energia, e aí tem o computador de levantar e baixar a energia conforme a demanda. Eu acho que é interessante essa proposta, ação do transformador. Principalmente o transformador de rua são assim, tem os taps. E regulador de tensão, de computador também é mesmo, funciona assim. E no corpo pode ser o coração, aumenta o batimento. Aumento, sim, claro, você está aqui em repouso. Aí você vai correr, ele vai ter que aumentar. Mas quando está trabalhando no processo, ele pode aumentar. Aqui? Não, trabalhando no processo. Não, mas aí para te aumentar a frequência do coração, você vai relaxar total. Não terá a circulação, nem a vibração, só amplia quando relaxa o coração. No caso aqui que a gente fez, a gente tem experiências gravadas e tudo, que que quando o médium está sem sem entidade, né? Ele tem uma pressão e um batimento cardíaco. Dependendo da entidade que vem, se a entidade vier é uma cardiopata, a cardiopatia da entidade vem para o corpo, se apresenta no corpo. E isso é medido, nós medimos isso. Né? Nenhum de vocês está aqui, mas Samuel estava. A gente fazia nós temos com o doutor, tínhamos um doutor aqui, né? Os primeiros, lá em 2021 a gente fez, 2022, início de 2022 a gente fez bastante experiências, né? Eu tenho os vídeos, né? E realmente aquela coisa que se diz que o encosto te passa as cardiopatias, as doenças dele e você passa a situação para ele, realmente dá para sentir. Quanto mais magnético, mais pesado, mais aceleração. Exatamente. Então, quanto mais elevado for o guardião, o mentor, mais fácil, mais. Sim, ele vai te passar o que ele tem, né? Mais facilidade. Ele vai passar o que tem. A entidade que vem passa o que tem. Ou seja, você está em ressonância. Você está vibrando junto. Se ele tem uma cardiopatia, você vai vibrar junto com a própria cardiopatia dele. E ele vai vibrar junto com a tua saúde. Então, por isso que eles ficam. Claro que no mentor ele está mais elevado, ele tem saúde plena, ele está pleno e você se beneficia disso. Ele passa a saúde dele para você e você compartilha as suas mazelas com ele. Né? Certo?
Então aqui, ó, sintonia, pessoal da música aí, sintonia, as cordas das guitarras são sintonizadas, tá? Em uma determinada frequência, utilizando a seguinte fórmula, ou seja, vamos trabalhar com som, né? Física, cordas vibrantes, certo? Isso está em qualquer livro de física, né? Cordas vibrantes. Esta é a fórmula, né? Então a frequência que você quer, né, é igual ao quê? A frequência de ressonância é igual a N igual a 1, né? Comprimento da corda, 2 vezes o comprimento da corda, tensão da corda e a densidade linear da corda, ou a grossura da corda. Então, certo? Você toca, dependendo, porque o violão, por exemplo, ou a guitarra, ou o violão, ela tem várias cordas, e cada corda do seu tamanho, né? E você afina ela na trave lá, né? Para que você chegue no... Então essa trave, para você chegar no tom certo, né? O que é que você está fazendo? Você está esticando a corda. Se você está esticando, você está aplicando uma tensão na corda, né? E às vezes você precisa botar uma corda mais grossa, uma corda mais fina, que é aqui a densidade dela, né? E o comprimento varia também. Então, com o comprimento varia. Quanto menor o comprimento, mais alto é, ou mais alta a frequência gerada. Quanto mais baixo, mais comprido, mais baixo é a frequência de trabalho, né? Como está dizendo aqui, aumenta L, diminui a frequência, diminui L, aumenta a frequência. É inversamente proporcional ao tamanho. O som fino é alto, o som grave é baixo. É. Certo? Então, Corda grossa, grave. É, isso. é. Resumindo, Resumindo é isso. Quanto mais tensão você vai colocar, mais fina fica. Por isso que o canto é considerado um dos instrumentos mais difíceis, porque Sim. tu não enxerga nada é disso, né? aquelas meninas que quebram os copos de cristal, né? Então, é exatamente porque você vai ter que afinar todo. Não enxerga nada disso, é tudo internamente com a musculatura, né? Que daí o músculo estica, pega a corda vocal, que daí dá o som agudo, ou então deixa. Não é Exatamente. Então, exemplo de ressonância, tá? Aqui nós temos duas guitarras, certo? Duas guitarras, certo? Que tem as cordas sintonizadas ou afinadas na mesmo tom, mesmo tom. E aí, vou colocar aqui, deixa eu aumentar aqui, isso aqui é importante. Senão, ó. Tentem ouvir se tem ressonância, tá? Tem ressonância? Não, deu no pior. Quê? Foi tão de repente que. Então vamos. Vamos tentar de novo. Uma tem cordas longas, outra tem cordas curtas. Não é. Estão sintonizados na mesma coisa. Aqui, ó. O primeiro. Não, aqui. O primeiro. Só. O primeiro, você só ouve um dedilhar. No segundo, tem ressonância. Porque você vai ouvir um eco. É como se você estivesse no eco, certo? Você ouve uma, bate lá naquela corda, o som, a outra vibra, e você ouve as duas vibrarem, o retorno, como se fosse o eco. Prom. É, exatamente isso. Tem um eco, tem. Quer dizer, você ouve a outra vibrando, certo? Essa tem ressonância, a outra não.
é exatamente isso. Você pode entrar em ressonância ou não. Certo? Aqui não tem jeito. Vai ter ressonância de qualquer jeito. Certo? Mas, na nossa atividade de médium ou de pessoas, né? É aquele negócio. Sou convidado para ir num negócio que eu gosto muito. Ou seja, tem uma sintonia muito grande. Eu posso ir ou posso não ir. E se eu, acaso, sentir a presença de um espírito, ou de uma voz, ou visualizar esse espírito, para mim, próximo de mim, né? Pode ser, eu posso enxergar ele ou não, mas sentir que tem um espírito ali, né? Certo. E aí, digamos assim, o que eu posso fazer para canalizar esse espírito ou não ter ressonância com ele? Mas eu vim com uma criatura aqui. Ou estou no Uber lá e eu senti que o cara lá não é boa coisa, entendeu? E ele tem lá uns 15 coelhos lá, né? Então, digamos assim, eu não só consigo ver o físico, como consigo ver a energia. Sim. Né? Então, digamos assim, se eu estou ali atrás, o que eu faço para entrar em sintonia ou não entrar em sintonia com ele? Tão próximo que eu estou. Você, né, no caso, você pode simplesmente ignorar. Pensar em outra coisa. Sim, não prestar atenção. Visualizar qualquer outra coisa. Exato, por exemplo, aquela história, né? Vamos lá no bar beber com a gente? Né? Sim. Que hoje dá para homem e mulher, tá? Hoje em dia. Evolução é necessária. Evolução é necessária. Então, eu vou com as amigas no bar beber, né? Ou com os amigos no bar beber, aí diz assim, não, eu tenho outra coisa para fazer, não vai dar. Não aceitou o convite. Não aceitou o convite, exatamente. Você pode não aceitar o convite e olhar para o outro lado, pensar em outra coisa. Porque se você, como tinha uma médium aqui, que ela, eu vi o cara ali, o que é? Aí ela prestou atenção, o que ela fez? Puxou ele para ele. Ele sintonizou, puxou ele para ela. entrou em ressonância. Já encaixou. Ou seja, ela está tomando sempre pau. Por quê? Porque ela é curiosa e metida. Sim, se ela abre o chakra, ele entra. Sim, na verdade ele chamou, vem cá, contar aqui um negócio. Né? Chamou. Aí você assim, passou e disse, foi. Depois para Deixa tirar, pra lá. só por Deus. Né? E aí ela já deixou a sujeira dele, já deixou as cardiopatias. E ele vai para casa dela fazer uma bagunça. Depois sim. Né? Então, ou seja, você mesmo entrou em ressonância, você mesmo fez o convite. Né? Ele não te convidou, vamos pro bar? Não. Você que convidou, vamos pro bar? Certo? Entendeu? Então é isso. Você tem que aprender a receber o convite e dizer não. Ou no caso de atendimento, que a gente vai lá, então você vai lá fazer um convite e trazer ele para cá. Sim, daí tu te entrega a causa. Não, mas aí você está a trabalho, certo? Aí você sabe o que você está fazendo e você está indo lá resgatar o cara. Agora, você vê o cara passando assim, ele na vida dele, ele nem te convidou e tu vai atrás. Exatamente. Nem te convidou, é só por curiosidade, como ela era, né? Curiosa, né? Aí já era. A gente precisa saber assim dessa história, porque eu considero que a gente é pessoa inexperiente, né? Sim, de repente tu tá desligado e tu vai cometer uma situação. Assim. Sim, mas vai ter dificuldade para ti mesmo. Sim, mas se você aprender a não entrar em ressonância, a sintonia tem, ele chega, mas ele não tem condições, você não dá condições dele de chegar, entendeu? Sim, vamos pro bar? Dá licença, eu tô com compromisso, não posso. Tô fora. É mesmo que duas pessoas discutirem? Sim, igual. Não, se a outra não discutir, fica quieta. Não tem, exatamente. Não entra em ressonância. Não entra em ressonância. Tem sintonia? Tem. Todo mundo tem sintonia com quase tudo. Mas é minha opção entrar em ressonância ou não. Aceitar ou não. Certo? E isso, vocês têm isso muito forte.
Deixa eu contar uma coisa. Ah, não, eu não levo o doutor para casa, você sabe esse cara como é que faz. Pai, Mas, por exemplo, né, Dionísio? Como é que a gente faz? Te tá aqui recebendo o cara lá. Eu percebi uma coisa e ele não está vendo. Aí eu, dá licença, para, fica quietinho aí. congela. Aí volta, fala com o cara, vê o que tem que fazer, depois volta de novo, pega ele, tá, agora continua falando. Ou seja, isso quando eu fiz a primeira vez, né? Todo mundo ficou apavorado, porque normalmente nenhum médium consegue parar, falar, voltar e continuar. Né? Mas isso é um exercício. Isso é saber entrar em ressonância, parar a ressonância e voltar a ressonância de novo. Certo? Entra em stand-by. Não, para aí, fica aí. Cala a boca. Para, deixa eu falar. Exatamente assim. Para aí. Agora é minha vez. Né? Você sai da ressonância, continua em sintonia, sai da ressonância, faz o que tem que fazer, depois volta para a ressonância. Né? E o caso do rapaz que não conseguimos acessar pelo primeiro nome. Sim. Né? Exato. O trabalho estava andando, tivemos lá, pelo outro nome. Sim. Ou pelo nome de família. Né? Exato. Mais ou menos a mesma coisa. Sim, você tem uma ressonância, você tem um caminho. Você está comentando que existia uma pessoa com 2 nomes? Não, por exemplo, José Joaquim Xavier. Você tenta o Joaquim, não dá. Entra com o José, não dá. Mas o Xavier, você consegue entrar em ressonância com ele através do Xavier. Certo? Sim. Então. Bem, a experiência foi interessante, né? Sim. Foi marcante, né? Foi. Quando o médium é mais assim, firme, tem ele, o pessoal assim, né? E quando chega a entidade, em outras palavras, toma posse do corpo, ou se apresenta, então ela se mostra, a energia vem, e daí qual é o processo que a gente tem que dizer, eu aceito, não aceito, ou conversa com ela? Isso que ele falou, quando está trabalhando na causa, é uma entrega. Sim. Uma entrega para resolver o problema para outra pessoa ter uma vida melhor. É um trabalho de caridade que tu faz com a tua virtude de entrar em contato e ativar a sintonia e a ressonância tudo ao mesmo tempo. Então, quando entra e busca e sintoniza, aí quando ele traz, aí tu entra em sintonia. E a criatura se apresenta porque às vezes está lá num grau grosso lá, a 12.000 quilômetros abaixo de nós. Tá? Para nós não tem distância, nem tempo, nem espaço. Tu consegue ir até Júpiter e Marte em 3 segundos e voltar. Então, quando tu está trabalhando na causa, há uma entrega para isso, tem que ter sempre um instrutor do lado para te controlar, porque tu perde o controle. Fica meio que a deriva, né? O controlador sente, percebe, usa a técnica para te auxiliar na caminhada. Cada caso é caso. Cada caso. Se aceita ou não aceita, Não, o coordenador é que vai fazer. Sim, Ele vai te habilitar. Sim, isso no trabalho. E fora do trabalho, eu não aceito, porque o corpo é seu, a vontade é sua, né? Sim. E se te convidar para ir no bar, você não precisa aceitar. Você também não precisa aceitar ser contactado. Mesmo que falando, o Miguel, não, o Gabriel, não é Nazaré, não, é o. Como é que é o nome do. É o Lança, é o Mar. Lança. Mesmo que tu veja a imagem, sinta que é o cara, não aceita hipótese não, porque são 100.000 vezes mais inteligentes que nós, e para eles é fácil fazer um holograma, uma máscara ou uma hipnose. Fora do trabalho, Isso é fácil. fora daqui, né? É muito, você pode ser exatamente como ele disse, e ser enganado, né? Mas aqui dentro, mesmo que ele vier com essa aparência de lança dourada, ele vem, mas na hora que ele entra, você já percebe todo o problema. E aí tem alguém para ele foi que tem aqui
o esclarecedor, todo o aparato que não deixa. Lá fora, aí, meu amigo. Deixa eu passar para ele um arquivo que ele não sabe. A qualquer tempo, qualquer dia, qualquer noite, qualquer hora, antes de tu fazer, isso se chama nanotecnologia temporal reversa. Há um mês, há um ano, há 3 séculos, 2 dias, 2 horas, 3 segundos antes de fazer qualquer coisa, eles já sabem o que vai fazer. Então os guardiões da luz no espaço lá, daqui até Brasília, eles plasmam uma cápsula, né? Plasmam um domo, uma cápsula impenetrável, invisível, que não consegue ser visto, né? Nem passa nenhum. A prova de tudo que é comunicação. E eles trazem energia, essa frequência, esse domo, e montam aqui. Quando eles montam aqui, eles deslocam a gente para qualquer lugar do espaço, qualquer ponto da galáxia que pode estar. Lá na ponta, lá no meio, lá no Sol, lá em Órion, em qualquer lugar. Então, quando tu está trabalhando aqui, ninguém te ouve, ninguém te vê, ninguém te enxerga. E só entra aqui as entidades que permitem que entre. Então, tu está protegido, isolado, sem problema, sem perigo. Aqui, na realidade, aqui é uma cápsula. Sim. Bota os guardiões cada lado e... É isso que acontece. Exatamente. Isso aqui é um lugar Sempre. protegido. E de alta energia. Ou seja, só entra quem é autorizado e ninguém que entra aqui sai pela porta, senão o encarnado. Os outros ficam tudo aqui dentro. Entrou aqui dentro, tá morto. Só sai pra cima. Tá morto mesmo. Morreu. Caso encerrado. Não, não, Caso não. errado. Certo? Porque estamos vindo aqui e depois ali fora. Tirar um pedaço dele aqui, né? Não, eles não conseguem fazer isso. Então, sintonia é ressonância? Não. Sintonia é ressonância? Claro que não. Gostei da Mafalda. Ela não- Porque sintonia é a predisposição para o contato. Certo? Minha predisposição. E a ressonância é o contato, é uma ação. Certo? Eu sou médium. Tenho sintonia com os espíritos. Mas eu não preciso, ou eu posso controlar quando, como e onde eu vou entrar em contato, aonde eu vou fazer a minha ação de caridade. Então, são duas coisas diferentes que estão unidas. Sem sintonia não há ressonância. Mas, se houve ressonância é porque tem sintonia. Isso que eu ia perguntar, mas se para ter ressonância é porque teve sintonia. Exatamente. E aí a gente tem sintonia para qualquer faixa. Certo? Onde ocorre aqueles acidentes, o colchão pega fogo, cai a panela, quebra o vidro, não sei o que, esse Exatamente. o motor do carro não pega, Exatamente. A câmera não o funciona. celular não funciona, a noite queimou. A câmera aqui não funciona. Entendeu? Então, essa é a coisa mais importante. Certo? Então, sintonia espiritual. Vamos ver como é que funciona essa equação para a sintonia espiritual. Tá? Então, FN. Plano espiritual de contato desejado. Certo? Então eu quero atingir, sei lá, o umbral, as trevas, o céu. Né? Você quer chegar lá. Você tem um propósito. Atendimentos lá para baixo. Receber as instruções lá para cima. Certo? Então, primeiro, L. Esse Lzinho aqui. Tamanho do ego. Quanto maior for o seu ego, o que acontece quando o comprimento é, ou seja,
frequência baixa. Né? Quanto mais menor é o ego, né? Ele vai te derrubar a sua frequência. E você vê que as pessoas que têm grandes egos não chegam a grandes coisas. Muitos dos grandes, digamos assim, espiritualistas que trabalham na espiritualidade, curadores, isso e aquilo anterior, o que derruba eles? O ego. É a primeira coisa que derruba eles. Por quê? Porque vai aumentando o ego, vai insuflando o ego, vai o quê? Vai aumentando a corda, vai diminuindo a frequência. E até que a gente já estudou aqui, os amparadores, o pessoal abandona eles. Pô, você não me ouve? Por quê? Porque ele já não tem mais sintonia com a parte de cima. Ele só ouve a parte de baixo, porque ele está com um ego muito grande. L para baixo, né? Tá dividindo, ou seja, estou baixando a minha sintonia. Ele não consegue mais ouvir o cara lá de cima, ele só consegue ouvir o cara aqui de baixo. E o cara aqui de baixo conhece, sabe, né? Tem conhecimento, não são burros, são muito inteligentes, estudiosos e começam a usar ele. Vai fazer milagre? Vai! Só que o preço é alto. É sempre tem uma troca, né? T, que é esse aqui, em cima. Se está em cima, está aumentando, né? Aumenta a minha sintonia. Concentração, foco, ativação dos chakras, né? Concentração, você precisa ter concentração, se concentrar, foco naquilo que você quer e aumentar a ativação dos teus chakras para chegar lá em cima. Senão não funciona, né, senhor doutor? Não funciona. Não? Ontem, né? Oh, Ontem foi bonito. foi legal. Ontem você foi para cima, não foi para baixo. Vai. Que experiência. Certo? Usou o quê? Concentração, foco e ativação do chakra. Né? Ele teve que ativar os chakras dele muito forte. Quando eu quero ir para baixo, eu continuo tendo concentração, foco, mas eu trabalho aqui embaixo a minha ativação do chakra. Por isso do equalizar. Nesse caso do T, dá para te dar uma paradinha com o guardião, no caso de instrução. Oi? No caso do T, que T. é a concentração, né? É, concentração, foco e ativação Se do o chakra. médium está recebendo as instruções lá, as informações dos guardiões da luz, né? Sim. A possibilidade de dar uma paradinha, afastar o guardião, para que ele aumente mais o potencial de chakras dele, aumente mais o Olha, é o seguinte. percentual de chakras dele, para que ele possa sincronizar. Não, olha só. O processo é o seguinte, tá? Pessoal de baixo, você tem o controle, você é a energia superior que a dele. Então, eu posso controlar o cara lá de baixo. Certo? Posso dizer, agora sim, agora não. Tal. Ao contrário, já é mais difícil, porque você está numa posição energética inferior, né? Ou seja, lá diz no livro dos Espíritos que quem tem mais moral, quem tem mais, né, energia, quem tem mais moral, controla os caras lá de baixo, né? Certo? Eu tenho acesso ou ascensão com o pessoal lá de baixo. E muitos trabalhos são feitos com o pessoal de baixa energia, capitaneados pelo pessoal de alta energia, né? Então, agora, ele tem mais energia que você. Então, você não consegue fazer essa desconexão. Ele só desconecta quando ele quer e não quando você quer, certo? E você tem que aumentar a concentração, aumentar o foco e a ativação do chakra. E aí você vai ativando os chakras, quando chegar, por exemplo, a gente
acessou ontem personalidades ou consciências de nível 6. Teve que subir, ele teve que subir. Sobe até um dequilhão. Ele tem condições de subir até um dequilhão, subir até um dequilhão, sintoniza, equaliza e veio. Né? Eu não desci, eu subi. Ah não, vamos pegar uma 7, que a gente pegou a 7. Né? Se a gente pegou a 7, sobe até um centilhão. Subindo, 1, 2, 3, sintoniza, equaliza e traz. E veio. Né? Foi ou não foi? Oi. Foi ou não foi? Foi. Entendeu? Exatamente. Exatamente. Então a gente fez isso. Faz isso. Mas você conseguiu? Por que você conseguiu subir lá para cima? Pegar uma consciência 7? Porque você tinha concentração sem erros. Estava aqui, ó, ativação, concentração, foco, mas principalmente a tua energia. Você conseguia equalizar com a dele, certo? E aí ele não precisava baixar. Né? A distância, ele só precisava, se fosse um pouquinho mais alto, descer, só equalizar as energias. Equalizou, o contato se faz naturalmente. Já está sintonizado, equalizado, e aí é muito. Você fala com eles como eu estou falando com vocês aqui. Eles falam com a gente do mesmo jeito, não é? Porque aquele negócio que eles ficam assim, porque a distância energética é muito grande, o canal é muito ruim, né? Agora na hora que ele sobe, você sobe que está na mesma energia deles, fala igual a gente. Não tem delay. Né? Não tem trava, não tem nada. Fica fácil, né? Fica muito fácil. Né? A mesma coisa, tu pega o cara lá embaixo, dá um choque, ele chega assim, tu dá um choque anímico nele, ele se recupera e começa a falar melhor. Né? Você leva a energia dele. Na verdade é feito isso, né? Tu traz como se fosse uma limpeza, ele acha que é uma limpeza, né? Mas você está dando uma energia nele. Está dando uma energização nele. Né? E aqui, densidade do orgulho. Se você é uma pessoa, densidade, né? Densidade é o orgulho. Né? Quanto mais orgulhoso você é, quanto mais orgulhoso você fica, né? Então, o inverso do orgulho é o quê? Humildade. A humildade, o orgulho vai partir para cima. Né? Então, se é o orgulho, quanto mais orgulhoso você se torna, né? Aumenta teu ego, aumenta o orgulho junto. E aí, baixa a tua frequência. Né? Você cada vez começa a se sintonizar e receber influências de entidades cada vez mais baixas, cada vez mais devagar. Né, Francisco? Sim. Só tô te manjando daqui. Desdobrado, né? Tá desdobrado. Mas não tem problema, não. Ele está sendo tratado. Ele está em tratamento ali, tá tudo certo. Igual. São 8h30. Não vai ter aula hoje. Não, para ele não tem diferença. 8 da manhã, 8 da noite é a mesma coisa. Está sempre cansado, né? Tá sempre. Então, entenderam? Isso aqui é importante. E quanto mais orgulho, mais baixa a tua sintonia. Quanto mais ego, mais baixa a tua sintonia. Certo? Quanto mais concentração, foco, ativação de chakras, você sobe a tua sintonia. E isso é extremamente importante para quem trabalha com alta energia. Porque com a alta energia você consegue, né, diminuir o teu ego, porque agora você não tem mais ressonância com o teu ego, né? Teu ego ele é diminuído porque você já deixa de ser uma consciência 5 e passa a ser uma consciência 6, que já é uma
para a consciência. Você deixa de ser um fractal para ser uma consciência una, né? E, claro, qual é o orgulho da consciência 6? Então você troca a tua consciência naturalmente, né? Porque quando chega em 50 mil, o que acontece? As tuas personalidades, os teus fragmentos se reúnem todos. Quando você chega nos 10, um dequilhão, né? A sua consciência 5 se integra na consciência 6 e você passa a ser a consciência 6. Então, a alta energia já resolve esses dois trabalhos aqui. Esses dois trabalhos aqui. Só aqui. Né? Porque você entra em contato com você mesmo. Certo? Primeiro contato que você tem, né? Quem é que você está sempre incorporado? Teu corpo está sempre incorporado com quem? Contigo mesmo. Não é, mas Com nós mesmos, o né? meu eu superior, sou eu mesmo, só que não se manifesta. Não, é só eu mesmo, é um fragmento do meu espírito. No caso do 6 é um fragmento. Do 5, uma consciência 5, é um fragmento do teu espírito. Então, você está incorporado com o quê? Com o teu espírito. Esse corpo está incorporado com o teu espírito. Aí depois a gente presta para os outros dar uma voltinha. Mas isso aí, a gente tem que aprender a dizer não. Né? Então, como ontem, né? Ontem, aqui, a garota ali emprestou o corpo para o outro dar uma voltinha. Ele começou a dar voltinha aqui. Fez uma doação. E pior é que ele começou a dar voltinha aqui assim. Nossa. Né? A rodar deitadinha, rodar assim, e se esperando. Ele assim, vai. É bem legal. Vamos lá. Então, a influência da sintonia. O plano espiritual FM é a sintonizar. Depende da maior ou menor harmonia do nosso ser. Certo? Se a gente está harmonizado, conseguimos subir. Se nós estamos desarmonizados, descemos. Né? Então, uma das coisas que lá no livro dos médiuns, não sei o que fala, se o médium for um médium meio, né, desarmonizado, ele vai pegar muita gente lá de baixo. Ele vai pegar só lixo lá embaixo. Só vai trazer os piores. Porque ele tem sintonia para pegar aqueles lá de baixo. Porque ele está desarmonizado. Já o médium mais harmonizado e tal começa a pegar mentores, isso. Então ele já tem mais condições de subir e descer. Né? O tamanho do ego, quanto maior for, mais baixo será o plano espiritual, né, alcançado. Né? Certo? Então, esses para baixo. Né? A concentração, T. Né? Melhor concentração aumenta a possibilidade de alcançar níveis maiores. Porque realmente eu preciso de melhor concentração. Os dois eu preciso, mas eu preciso de me concentrar e me fazer, né, entrar em oração, em me elevar cada vez mais. Para chegar lá e, no máximo possível, dizer, esticar a mão assim, aí ele vai lá e vem, né? Certo? Mas e se você não se esticar o suficiente? Ele pode se esticar lá, ele pode vir até você, mas ele vai pensar duas vezes assim, será que ele merece? Será que eu vou conseguir falar através dele? Né? E aí vai ficar aquela voz de, né? A gente vê aquela voz assim, vai falar com aquela, né? Com aquela, toda aquela pompa, toda aquela coisa, né? Por quê? Para tentar, né? Para tentar parecer que realmente é uma entidade elevada. E aí entra os mistificadores, né? Certo? Que aí eles imitam, porque o canal de lá de cima para baixo é muito pequeno, né? A distância é muito grande, então o ruído é muito grande. Então, esse pessoal aqui de baixo, né, os pseudo-sábios, eles conseguem
né, mistificadores conseguem fazer essa coisa. Na alta energia, tu sobe, ele vem e vai falar, né, como eu estou falando aqui. E aí você não vai nem perceber que quem está falando aqui é um espírito superior ou uma consciência superior. Porque ele vai usar todas as palavras e os jeitos e tudo mais da pessoa. Só que ele não vai conseguir ver. A não ser que esteja esperto em alta energia, né? Certo ou não? Certo, certo. E o orgulho, né? Quanto maior o orgulho, mais baixo será o plano espiritual alcançado. Certo? É extremamente importante isso. E isso, pessoas da baixa energia, que não trabalharam sua energia, que não fizeram, né, a união dos seus fragmentos. Por isso, todo mundo que trabalha aqui, que continua trabalhando aqui, principalmente na quinta-feira, fez esta unificação da consciência 5. Pode não ter chegado lá no nível de integração, mas que estão todos unificados, estão as consciências 5. E quebrados pelo menos na maioria, para poder trabalhar isso aqui bem. Senão, vão ter muito problema, como aconteceu. Uma debandada aqui da quinta-feira, muita gente foi embora. Mas também era para ter sido eles deveriam ter vindo aqui, como você veio, né? Sim. E feito as quebras de contratos. O Francisco veio, fez a integração, né? Fez a elevação, toda essa coisa. Eles não fizeram nada. Aí o que aconteceu? Chegou na hora do trabalho, bateram na parede. Não teve sintonia. Não teve sintonia e nem ressonância, muito menos ressonância. E aí eles foram embora. Sim, porque eles não se prepararam para isso. Mas teve um probleminha de ego também, né? Orgulho, ego. Ah, não, eu não vou fazer isso. Ah, não, isso aqui não é. Ou seja, Eu estou muito além disso aí, eu não preciso disso aí. exatamente. Né? Ou seja, eu sou muito bom no que eu faço. E aí Estou bom demais para fazer isso aí. E aí não fizeram o que devia ter feito, e aí entraram pelo cano, certo? Ou seja, foram trabalhar em outro lugar, continuaram na mesma, não deram aquele passo em frente, não entraram realmente em alta energia, e aí já era. Que um bom trabalho depende muito de dedicação, né? Tem que se doar, né? Tem, muito. Não se sabe isso da ressonância. Quando não, como é que eu vou dizer? Quando a ressonância, você não sabe isso da ressonância. Quando você deixa, tem a sintonia e deixa a ressonância tomar conta, certo? Quando isso acontece, é uma desgraça. Nós vamos ver aqui uma ressonância física. Tá? Isso aqui realmente aconteceu. Isso aqui é realmente uma filmagem real. Tá? Certo? Vamos lá. Tá? Essa é uma ponte, tá? E tá ali o vento, tá? Ele é uma ravina, vocês vão ver, é uma ravina. O vento fez exatamente aquilo que acontece no balanço. Ele entrou na frequência de ressonância, o vento entrou na frequência de ressonância da ponte, tá? E a ponte começou a variar, olha só. Porque
Sabe aquele impulsozinho do balanço? Exatamente, mas isso foi o vento que fez. Mas o vento forte, isso foi em 1935, eu acho, 36. Né? Olha lá como é que ela é a ponte do Tacoma. Olha lá. É uma ponte Payson, exatamente. Né? Certo? Quê? Ó, total colapso. Exatamente, olha só. Ele entrou em colapso. Olha lá, ó. Arrebentou toda, ó. Destruiu a ponte. Tá vendo? Isso acontece quando você entra em ressonância indevida. E realmente destrói a tua vida. Certo? Então, imagina isso. É bem interessante. Né? Isso acontece quando você entra em ressonância com aquilo que não deveria. Tem sintonia? Tem. A gente tem essa sintonia. Mas entrar em ressonância é opcional. Certo? É opcional. Mas tem uma ressonância melhor para a gente entrar, né? Assim, ressonância com Jesus. Né? Lá no Mateus 19, 21, tá? Diz: disse Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terá um tesouro no céu. E vem e siga-me. Isso foi feito por um mancebo lá que estava querendo... Não, eu tenho tudo e tudo. E nesse caso, né? O cara perguntou, o que eu faço, Jesus, né? Para atingir o reino dos céus. Aí Jesus falou um monte de coisa, né? Claro que ele estava testando o garoto, né? Ele disse assim, o que ele estava testando no garoto? Orgulho e ego, né? Certo? Vaidade, né? Ele diz assim, ó, se queres ser perfeito, que ele queria a perfeição, vai, vende tudo o que tens, ou seja, ego, orgulho, né? Se desfaz de tudo, né? E dá aos pobres, ou seja, se livra disso. Não segura. Ele podia ter transformado em ouro, né? Bom, agora eu vou ir. Não. Dá aos pobres. Certo? E terás um tesouro no céu. Mais ou menos, né? Mas, na verdade, o que ele queria que o mancebo fizesse é o seguinte: vem e segue-me. Só isso. Na verdade, o que Jesus realmente colocou aquele monte de coisa para testar ele. Mas é só, vem e me segue. Quer vir? Quer ser perfeito? Vem e me segue. Só. Não precisa fazer nada disso. Seguir o exemplo dele, né? Trabalhar com ele. A partir daqui. Ele podia ter ficado com isso tudo? Com esse tesouro, com essa coisa? Podia. Né? Seguindo ele. E muitos fizeram isso, né? Muitos seguiram Jesus, né? Mas eram pessoas ricas e continuaram ricas, abastadas e tudo mais, né? Não precisaram vender tudo, não precisaram deixar o exército romano, nem nada. Era só seguir ele, seguir os ensinamentos dele, né? Então, isso é entrar em ressonância com Jesus. Seguir os passos, os exemplos dele, certo? Isso é entrar em ressonância com Jesus. Agora, vamos ver outro tipo de ressonância aqui, tá? Que está lá no canal e vocês já devem ter visto. Eu
não vou perguntar nada para André, vou deixar que as coisas aconteçam, tá? Pode abrir o Evangelho e ver o que vem. Parentesco corporal e parentesco espiritual. Você quer ler? Não vou conseguir. Ah, então se quer anotar aí, é o capítulo 14, parentesco corporal e espiritual, é o item 8. Não entendi. Parentesco corporal e o parentesco espiritual. Os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito existia antes da formação do corpo. Não foi o pai quem criou o espírito do filho. Ele não fez senão fornecer um envoltório corporal, mas deve ajudar ao seu desenvolvimento intelectual e moral para fazê-lo progredir. Você já entendeu, né? Então, uma leitura mais atenta pode entender mais coisas. Podemos conversar? Você vê que o médium focado não precisa muita coisa para ele captar, para ele sintonizar ou incorporar o elemento, ou a entidade, ou a personalidade, né? Procura sentir toda a força dela. A Andréia tem esse aspecto de agressividade também. Se ela perder o controle, sai de perto, né? Porque ela bate bem, né? Ela é daquelas que perde a cabeça. Olha aí. Perde a cabeça. É? Isso é um elogio. É? Você é homem, né? Curioso você, né? Quero que você perceba a energia dela. Você sabe que ela é você? Ela é você. Ela é sua nova versão. Esse homem é louco. É típico dela, que é extremamente raciocinária. Quer ajustar tudo no esqueminha, né? Ele confundiu. É? Eu sou o cafetão. Ela é uma das minhas mulheres. Ele tá louco. Você quer ver uma coisa? Você se orgulha da tua profissão, né? De cafetão. Eu vou dar uma... Se você tiver alguma coisa ligada no seu pescoço, vai puxar agora. Eu vou iluminar essa mágica aí, para que você fique visível, para que isso fique visível. Você vai saber se você está ligado com ela ou não. Se ela está a seu serviço ou não. Todo cafetão bate em mulher, né? Porque elas têm que render, né? E tem que entregar o dinheiro. Que história é essa? Não pode folgar mesmo. Eu sabia que tinha que ter uma coisa desse tipo. Posso folgar. Mas desse jeito ela não vai me render. Não vai. Você percebeu que agora é o contrário? É você que vai ter que render. Ficou ruim agora, né? Tá esquisito. Muito esquisito. Agora você não consegue explicar isso e resolveu o enigma, né? O cafetão morreu. Avance no tempo e veja. Assassinado. Você está entendendo o porquê das suas dificuldades afetivas? Tá, calma. Vamos conversar. Sim, sim. Vamos conversar. O que você quer saber? Situação difícil, né? Uma sinuca de bico. É. Quer dizer, eu morri ali. É. E renasce. Assassinado. Foi assassinado lá. Quem te assassinou? Uma das mulheres ou algum dos teus rivais lá? As mulheres se juntaram e fizeram um complô. É? Me pegaram. Você devia maltratar bem, né? Só dava uma ajeitada, uma encaixada. É?
Coisa habitual. Coisa básica, né? Sim. Ela sou eu. Ela é você. Essa é a verdadeira conversa de louco, né? Você sou eu. Ela é você e você é ela. Mas tem outros e outras aí nesse mesmo campo, todos ligados, que são você. Calça comprida, essa roupa tampada, sem graça, esse cabelo curto. Como é que ela vai ganhar dinheiro para você, né? Se vestindo desse jeito. Fica difícil, não? Pois é, só que você vai ter que se reciclar, vai ter que mudar de profissão. Ela já mudou. Mas ela não sou eu? É, mas é teu lado mulher. Porque se você fosse mulher, certamente estava numa esquina se prostituindo, né? A serviço de um cafetão. Eu estou falando você, não ela. Ela é outra personalidade, que é tua. É outro aspecto de você. Por isso que eu gosto da vida mais simples ali, lá no beco, esses homens que falam demais. Tá dando nó, não tô entendendo nada. Deixa eu colocar você em regressão. Volta no tempo e lembre. Aqui precisa dar um tempinho para a pessoa reciclar, né? Volte e lembre das tuas encarnações de homem e de mulher. Então imagine uma mulher que foi maltratada lá no passado por aquele homem que trabalhava na pedreira. Que ideia ela vai ter de um relacionamento afetivo para o futuro? E que morre naquela condição. Porque ela se sentia verdadeira explorada lá, né? Então aí ela vem na condição masculina, trazendo aquela ideia de que foi explorada por homem. Então acaba explorando a mulher muitas vezes, porque muitas daquelas mulheres foram homens em outras encarnações que fizeram a mesma coisa, né? Mas vem com um mecanismo de defesa superativado contra a polaridade feminina. Lembrou? Agora avance e ultrapasse as barreiras do momento em que você viveu e foi assassinado. Avance em progressão até agora, até chegar na Andréia, porque você não se chama Andréia, né? Então, se colocando em regressão e progressão, o elemento passa a ter uma visão panorâmica das coisas, vai ter um entendimento mais amplo e mais profundo da ocorrência, do equívoco, dessa confusão, né? Pode colaborar com ela, deixar de ser briguento. Deixar de ser briguento, de ser tão... de criar dificuldades, né? Então, muitas vezes, quando nós temos personalidades com essa, porque ele é uma personalidade de rua, né? É o sujeito que tem que brigar para se defender, tem que estar defendendo o território o tempo todo, tem que ser ameaçador. Então, imagine os atritos que provoca ao redor. Então, uma e duas estão metidas em encrenca, né? Então, por isso ela prefere ficar mais quietinha, em casa, não sair por aí, porque arruma encrenca com certeza. E arruma fácil, né? Tem o dom, né? Tem o dom da encrenca? Muito bem. Você vai permanecer na condição masculina, auxiliando ela a sua caminhada evolutiva, ou prefere vibrar na condição feminina? Ou prefere um estudo mais aprofundado disso para depois você decidir o que vai fazer? Não tem muito o que decidir, né? Eu vou ter que ceder, né? Então se concentra nela. E quando ele não colocou nenhuma barreira, nenhuma dificuldade, ele não tem muito o que decidir. Então, basta que ele se concentre para focalizar melhor as energias dela, a anatomia, e com isso ele sai fora da vibração masculina. Existem estudos que dizem que uma mulher que é excelente profissional, por exemplo, em qualquer área, se ela resolver de abrir mão da profissão por um tempo para ser mãe, ela esquece quase tudo aquilo que ela fazia, aí vira mãe. Antes não tinha nada com mãe, agora virou mãe.
Aí, se ela retomar a caminhada profissional, ela vai reabsorver aquele arquivo novamente. Ela alterna a personalidade. A profissional é diferente da mãe, é outra pessoa. É uma alternância de personalidade também. E agora? Eu vou parar de interferir. Vai parar de interferir? Vou colaborar. Muito bem. Então, poderia surgir a pergunta, e quem vai me afirmar que essa personalidade vai realmente colaborar? Nós temos que partir do princípio que nós estamos fazendo um trabalho sério, embora brincando dentro do trabalho para descontrair, né? Porque essa é a nossa realidade, não tem por que nós ficarmos aqui numa sisudez ou envergonhados com isso, porque é a nossa realidade. Então, fazer um trabalho sério tem que ter assistência séria. E se tem assistência séria, uma personalidade dessa, que se vê diante de um grupo com intenções sérias, ele não pode brincar. Né? Então, ele tem que se comportar da melhor forma que ele conseguiu, que não quer dizer que não hajam os escorregões. Porque fazer uma mudança dessa que não é tão simples assim. Ah, não, a pessoa foi doutrinada, se iluminou. Se iluminou, mas não se modificou. Ele vai se modificar a partir de agora. Se iluminar e se esclarecer. Né? Assistindo o Godinho, tu começa a levar a sério as entidades espirituais. Sim, e principalmente... especialmente assim na proteção que tu tem, né? Sim. Na transmutação do próprio ser em tomar consciência da verdade. Sim, o Godinho foi meu instrutor. Eu também fui paciente dele, eu aprendi muito com ele, né? Lá na Baixa Energia, lá em 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, né? Eu era paciente dele e estudava com ele, né? Então, eu aprendi muito também com ele. E como eu já tinha tido TVP, né? TVP de vidas passadas, tinha estudado também. Isso aqui é a explicação da TVP, como é que funciona tudo. Então, até que ele trabalha assim, até hoje em baixa energia, né? Que é pegando entidade, personalidade por personalidade, fragmento por fragmento e juntando? Não. Fazendo com que eles trabalhem juntos. Segreguinha. Né? Segregação. Certo? Que eles trabalhem juntos. Porque ele disse, não existe condições de eles se integrarem, se reunirem. Né? Certo? Voltarem à integração. Pois é, e que condição era essa? Energia. Certo? Energia. Fiozinho. E baixa energia não consegue reintegrar essa consciência? Não. Né? 150 mil, que não é tanta alta energia assim. Certo? Então, né? Ontem eu e Dionísio, né? Quantos pedacinhos a gente juntou em alta energia? Um bocado de... Entendeu? E é rápido, e é fácil. E aqui ele tem que fazer uma por uma, tendo-se em consideração... Sim, ele faz uma por uma, não é um mestre. Não. Sim, não, ele não reúne uma por uma, ele convence uma por uma a ajudar. Ele vai... É um processo muito devagar, né? Uma por uma. Como a gente tem entre 1.000 e 10 mil fragmentos, sim, claro que sim. Né? Então você teria que fazer entre 1.000 e 10 mil consultas com ele. Mas aí ele resume em poucos segundos. Aqui na alta energia, quanto é que dá? Meia hora. Meia hora, 45 minutos, a gente resolve todas. Contando que cada fractal, no momento de existência que a pessoa viveu, é igual à energia de todas as pessoas que viveram naquele momento na Terra. O fractal tem 50 mil.
de energia. Com 50 mil você resolve todos os problemas dele. Certo? É claro que alguns você tem que tratar e outros vão se agregar automaticamente, certo? Por causa da alta energia, ele desperta e tudo mais. Então, na alta energia, a gente já tratou ontem, foi bastante, né? Uns 8 só. 8. De 10 mil, nós tínhamos que tratar 8. E juntou todo mundo. Certo? Aqui, você viu ontem à noite. Sim. Né? A gente tratou 5, 6. No formato que isso. E juntou todo mundo. Né? E aí deu os estouros que deu. Depois. Então, a alta energia é muito importante. E ela veio justamente para resolver o problema que o Rodinho tem. Que ele tem que fazer uma por uma e ainda juntar e ainda não conseguir. E aí, na alta energia, elas são, todas elas resumindo, pacotadas. ele está usando um processo antigo, né, de adequação para que os médicos possam aprender, né, e buscar a raiz da resolução. Na verdade era assim em baixa energia. E não é assim tão velho. Isso aqui é 1980. Eles começaram a fazer. Pela frequência da Terra é um processo antigo. Para nós, a alta energia chegou em 2021. Certo? Ou seja, 30 anos depois, praticamente. Né? E ele estudou muito e fez muito para chegar até aqui. Né? Aí depois eu peguei, né? Ou seja, aqui nós estamos em ombros de gigantes. E o Godinho é gigante. E o Lacerda é outro gigante. Então, nós estamos aqui trabalhando e com as descobertas deles e a nossa descoberta da alta energia. Então, o atendimento é totalmente diferente. Pode ser igual, pode ser diferente, mas que a gente reúne todo mundo. A condensação é laser, né? Muito rápido. Aqui. Exatamente. A gente faz por atacado, ele é no varejo, a gente faz no atacado. Porque eu cheguei, tem que ter um jeito melhor. Eu consegui fechar todas as minhas múltiplas na baixa energia. Consegui. Certo? Eu e a médium que trabalhava comigo. Conseguimos. Quando despertou algo espiritual em mim, que eu trabalhava com outros grupos de economia, né? Estrela do Oriente, Rossi e tudo mais, na volta, uns 10 ou 11, eu recebi a instrução dos guardiões para sempre acender energia. Sempre acender. Sim. Sempre levar. E meus colegas baixavam. E eu sempre levava e recebia o processo igual. Só que eu ficava confortável. Sim. E eles iam para casa quebrado, né? E agora, depois dos nossos trabalhos aqui, né? Aqui foi um foguete para tudo. Exato. E eu me lembro como é que você, quando entrou na alta energia, você descreveu, né? Foi bonito a descrição dele. O senhor sabe que não fui eu, né? Outros. Na descrição dele, assim, quando ele começou a se sentir. Isso que, né, hoje em dia, nossa, isso que a gente chegou até 1 milhão e não sei o que. O trabalho de ontem foi um trabalho grande. Foi. Eu saí daqui tranquilo, não me... Sim, não há desgaste. Não tem energia suficiente, cara. Para aquilo e muito mais. Na verdade, eles te curam, né? Como esse agora te cura? A alta energia é incrível. É incrível. Mas gostaram de como é que foi feito? Do cafetão? Legal, poxa. Para mim eu peguei esse do cafetão porque é o mais legal, né? De todos os atendimentos. Eu tenho vários CDs, né, que nem vende mais, eu tenho vários CDs com essas coisas, né? É legal, é muito bonito, é muito divertido. O pessoal não gosta, porque fica reclamando lá, porque riram do cara, coitadinho, assim, do espírito. Primeiro que não é espírito.
é uma personalidade múltipla, não é um espírito. Depois, pô, é para descontrair, a gente rir, porque a gente se vê ali, a gente participa, a gente entra, né? Então, foi muito legal. Tá lá no YouTube, né? Vocês podem ver a quanto quiser, tem ele completo, né? Que é a parte que ele falou ali da pedreira, tem a parte da pedreira, tem a parte do cafetão, que é logo depois. Então, o material do Godinho é especialmente maravilhoso. E aquela história do caixeiro viajante, você vai se divertir, né? Foi! Aquela caixeiro viajante foi divertido pra caramba, né? Então, e outros, né, que a gente não colocou no ar. Mas é legal, muito legal. Aquela paciente é muito legal. Terça-feira. Terça-feira e quarta-feira a filha. Às 9? Às 2 às 9. Terça e quarta, agora. Exatamente. Tá legal? A sintonia para ficar na alta frequência, que nem nós que somos iniciantes, né? Tem que fazer meditação todo dia para mesmo que aguentar 24 horas. É para você fazer o teu exercício de subir e descer. Todo dia. Sim. Aquele de 50 milhões. Certo? Sim. Eu botei no grupo. Tem um horário específico que ela aguenta a frequência ou ela sobe em cima e pode ser rápido? Depende da sintonia. Depende de ti. Na sintonia, isso já não tem mais nada a ver com sintonia. Tem a ver com a ativação dos teus chakras. Né? Quando eles vão ficar ativados. Normalmente, você trabalha até 10%. Normalmente desce 50 milhões, ele vai baixar até 5 milhões, na verdade ele vai vir até 50 mil. Ele vai estabilizar num ponto mais baixo, porque quando você começa, você gasta muita energia. Certo? Quanto mais energia você gastar, pior. Então, para economizar energia, né, certo? Você baixa. Por exemplo, nós aqui tem 4 aqui dentro que chegam a 5, né? A 1 tetralhão. A 1 tetralhão. Para nós ficar em 1 decilhão é coisa de criança. Né? Mas a prática que vai fazer. A prática que vai fazer é a musculação, certo? Se você não fizer a musculação, você vai ficar com os nervos atrofiados, nunca vai ficar com aquele coração. Tá? Então você precisa realmente exercitar. Fica bomba dela. Fica bomba, né? Tomar uma Certo? cachaça também. Tá ok? Ok. Tá bom?